Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Vou deixar uma palavra que Deus me deu, que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos meditar no que está aqui. A palavra de Deus é uma palavra abençoadora. E ele diz: fale o que somente está escrito. A gente vai falar somente o que está escrito. Presta bem atenção. Existe sim o que está escrito aqui, que nós vamos acompanhar dentro da palavra do Senhor Jesus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. O título é Visão e Provas do Senhor. Que visão é essa? Visão de Deus, que Deus dá, visão espiritual que a pessoa tem e que existe, dada por Deus, concedido por Deus. E a pessoa vai ter provas quando Deus dá essa visão, que é do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, está escrito assim: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui, Paulo, ele disse, depois que Paulo foi tocado por Jesus, ele passou a ser uma pessoa bastante humilde. Quando Jesus toca em alguém, a pessoa tem que ser humilde. E cada pessoa vai perceber que foi tocado por Jesus, porque quando Deus toca, quando Deus entra na vida da pessoa, ele entra para libertar, ele entra para transformar, ele entra para curar, ele entra para salvar. Salvar o quê? A área da pessoa que está perdida. Às vezes a área da pessoa, em cada área, vou citar uma, ou várias. Área espiritual, sentimental, saúde, financeiro. Então, talvez, às vezes, a área dessas pessoas possa estar perdida. No caso de Paulo, a área dele espiritual estava perdida, Porque o nome dele era Saulo, passou a ser Paulo, depois que foi tocado por Jesus. E aí ele disse, por isso que ele diz isso agora: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Então existe visão para o crente vê as coisas que Deus mostra. E existe a revelação da palavra e a revelação que Deus também mostra também. A revelação oculta, O que está em oculto é revelado. No versículo 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se não corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, o que Paulo viu? Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras abençoadoras, que ao homem não é lícito a falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, quando Paulo ele foi arrebatado, ele estava fraco. A fraqueza, ele estava fraco espiritualmente. Ele não estava muito bem, mas Deus mostrou para ele algo superior quando alguém é arrebatado, Quando alguém é arrebatado, com certeza vai trazer de Deus, que Deus vai mostrar para a pessoa, algo
para a pessoa, vai falar. Deus fala e vai mostrar. E aí a pessoa volta cada vez mais forte nesse arrebatamento. A pessoa volta totalmente transformada. Mas aqui no versículo 9, vamos pular para o 9, assim está escrito assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o poder de Jesus, ele aperfeiçoa na fraqueza do ser humano. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo habitar na pessoa, a pessoa automaticamente vai ter que estar fraca. A pessoa tem que reconhecer que está fraca. E a fraqueza em qual área? A primeira área é a área espiritual. O ser humano tem que reconhecer que a área espiritual não vai bem. É isso que Deus quer. Que o ser humano perceba que a área espiritual não está bem. Muito bem. E a área espiritual não estando bem, as outras áreas também vai ter um pouco de dificuldade. Então, a primeira área que tem que ser tratada é a área espiritual. É isso que Paulo relatou aqui. E por isso que Jesus disse: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Então tudo tem que estar dentro da vontade de Deus. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora vamos dizer, quem pode se gloriar na fraqueza? O ser humano não gosta de se gloriar na fraqueza. Não. O ser humano, ele quer ter vantagem, né? Mas isso tudo, essas vantagens, infelizmente, está na nossa carne. Porque através dessas vantagens que habita na carne de todas as pessoas, a pessoa tem que ficar no Espírito de Deus. Por que tem que ficar no Espírito de Deus? E o que significa o Espírito de Deus? Quem está atento com Jesus, quem está atento com o Espírito de Deus, quem está no Espírito de Deus, vai saber muito bem o que está falando, o que está fazendo, aonde está indo e por aí vai. E quem está na carne, a carne é conduzida, quando a pessoa está no seu normal e está na carne, a carne, ela, se a pessoa deixar, faz muito estrago numa vida. E é por isso que Jesus diz, através de Paulo falou, quem está no Espírito de Deus, está no Espírito de Deus, e quem está na carne, está na carne. Porque a carne não combina com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não combina com a carne. Mas Jesus quer que a gente reconheça que nós dependemos dele. Deus quer que a gente reconheça que nós dependemos dele. E dependemos dele para tudo, até para respirar. Para tudo nós dependemos. Aquela pessoa que acha que não depende de Jesus já está sendo muito enganado. Porque se está vivo, é porque Jesus permite. Se respira, é porque Jesus permite. Tudo é Jesus que permite. Nada acontece se Jesus não permitir. O primeiro aval tem que ser de Deus. O primeiro aval tem que ser de Deus. E vamos para essa outra página, que está aqui escrito, no versículo 10. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas. Paulo disse, sinto prazer nas minhas fraquezas. Isso é para a gente preparar, a gente tem que ter uma preparação na nossa mente. A nossa mente tem que estar preparada para a fraqueza, para as injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa foi a palavra. E termino por aqui o que Paulo falou, através de Deus. Aí, o próprio Jesus falou para mim o seguinte,
o ser humano de hoje, no século XXI, nós estamos no século XXI, ele quer assumir que está fraco. Mas Jesus falou para Paulo assumir. E Paulo entendeu. Por isso que Jesus levou Paulo para ser arrebatado. O arrebatamento, tem 2 tipos de arrebatamento. Um, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar aqueles que creem em Jesus, os fiéis adoradores. E tem outro tipo de arrebatamento aí, que a pessoa, quando busca muito Jesus, tem que estar preparado para isso. É as profundidades nas áreas espirituais. Porque um dia isso pode acontecer. Aconteceu com Paulo e pode acontecer com qualquer pessoa que queira ser arrebatado através das experiências com Deus, das profundidades do Espírito de Deus. A pessoa tem que querer. Quem busca, acha. E quem acha, encontra. Encontra quem? Jesus. Jesus é a vida e a salvação. E na salvação está a eternidade. Então Jesus falou assim para mim, grave esse vídeo e fale que geralmente, porque Paulo, ele estava nessa situação, ele não queria assumir a fraqueza dele. Mas nós temos que assumir. E isso tudo começa pela cabeça, tá? É pela cabeça. A gente tem que assumir que nós somos fracos e Jesus é forte. Temos que assumir, se tiver que assumir, se alguém fizer algumas injúrias contra a pessoa, a gente tem que falar tudo com Deus. E a gente tem que ter prazer na fraqueza e prazer nas injúrias. Porque aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda com integridade dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, vai passar por fraqueza, vai passar por injúrias, na necessidade da perseguição pelo Evangelho de Cristo, vai passar angústia por amor de Cristo. Ponto final. E depois vem dizendo, porque quando estou fraco, então sou forte. Jesus disse que a gente tem que ter prazer por essas situações, que não são palavras muito boas. Mas ele disse, se nós tiver prazer nessas fraquezas, que vêm as injúrias, que vêm as perseguições, que venha a angústia, tudo por causa de Jesus, aí forma uma frase. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Jesus requer mais, muito mais, mas mais mesmo, profundidade com Ele. Profundidade. Quem é nascido de Jesus, quem tem o Espírito de Deus, ele quer isso. Que a pessoa tenha mais intimidade com Ele. Quanto mais intimidade com Deus, é melhor. E quem não tem ainda o Espírito de Deus, ele também quer que a pessoa se esforce para ter. Quase eu fui arrebatada. Mas quando eu percebi que a minha alma estava saindo do meu corpo, isso nunca tinha acontecido, me deu um pouco de receio. E eu estava orando, clamando, falando com Deus, com sintonia total, em espírito e em verdade, com Jesus, com o Espírito Santo em oração. Quando eu percebi que a minha alma ia se deslocar, meu espírito também, eu falei, não, Deus, eu não quero entrar nesse mistério, que é esse mistério aqui do arrebatamento. Mas temos que estar preparados. Temos que estar preparados porque Jesus, ele sabe qual é o ministério que a pessoa tem. Cada um, ele faz de um jeito, e de um jeito diferente. Jesus, ele não quer que ninguém fique copiando ninguém, né? Copiando assim, cada um tem o seu ministério dado por Deus. E claro que vai ser diferenciado um do outro. Então, se a pessoa nunca foi arrebatada, como Paulo foi, é uma provação, é uma prova que Paulo foi, e ele não soube. Ele botou aqui dentro da palavra de Deus. Ele não soube dizer. Ele ouviu palavras inefáveis.
que o homem não é lícito falar. Essa escrita, ele não soube relatar exatamente o que ele ouviu e nem o que ele viu. Mas nós temos que estar preparados, porque isso pode acontecer com qualquer cristão, né? E nisso aí a pessoa tem que ter discernimento no Espírito, para saber se é o Espírito de Deus, se não é. Mas no 2 Coríntios, capítulo 12, diz o título da palavra: visão e prova do Senhor. O Senhor existe. O Senhor Jesus Cristo, ele existe. A prova está dentro da Bíblia Sagrada. E vai ter mais provas ainda quando ele voltar. Porque ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. A esperança que ele vai voltar um dia para buscar os seus. E ele disse: quando eu voltar, eu quero encontrar fé, quem está na terra. E essa fé, a gente tem que cultivar ela. A gente tem que saber lidar com a nossa fé. Não se misturar com coisas negativas. Tem pessoas que falam a palavra negativa, tem pessoas que ainda estão na fase de libertação. Mas quem foi liberto por Jesus, pela mão de Jesus? Quem foi? E se foi liberto pela mão de Jesus, conserva essa libertação. Lá em Judas, uma palavra muito bonita, que ele próprio falou, porque ele reconheceu, Judas teve que reconhecer, e Jesus botou só uma página só para ele se expressar, vamos dizer assim, né? Em Judas, primeiro capítulo de Judas, olha o interessante. Primeiro vem dizendo o nome dele, não vem dizendo o título dele. O título dele vem depois. Primeiro vem dizendo o nome. Qual é o seu nome? Né? A gente tem um nome, dado por quem? A mãe, o pai que deu, ou quem está criando a pessoa, quem criou a pessoa, botou o seu nome. E aí você tem uma identidade. Você tem um nome. O nome desse discípulo, na época, era Judas. Tem uma vírgula. Depois vem dizendo que ele era servo de Jesus Cristo. Outra vírgula. E irmão de Tiago. Ele tinha um irmão. Ao chamado, santificado em Deus Pai e conservado em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vós seja multiplicado. Bom, Jesus ele chama a pessoa pode ter irmão de sangue ou não pode ter irmão de sangue, isso não tem importância. A importância é que Jesus vai chamar. Depois Jesus ele escolhe a pessoa, dá uma missão para a pessoa. E quando Deus dá uma missão para a pessoa, o que a pessoa tem que fazer com essa missão? Essa missão tem que ser uma missão desenvolvida. E, claro, com muito empenho, com muito amor, com muito carinho, com muita paz, como está escrito, né? Tem que ter misericórdia, tem que ter paz e tem que ter amor. E tudo isso tem que ser multiplicado dentro de quem? Dentro da pessoa que Jesus chamou. Dentro da cabeça da pessoa, dentro do coração da pessoa, dentro da vida da pessoa, dentro dos caminhos da pessoa. É isso que Jesus quer. Que se multiplique o dom do amor, o dom da paz, o dom da misericórdia. Se multiplique coisas boas dentro das nossas vidas, dentro dos nossos caminhos. Mas sabe quem faz multiplicar? Através de Deus. É a pessoa. Porque a pessoa vai ter que exercitar isso. Tudo na sua mente vai ter que ser exercitado. O que Jesus deixou relatado dentro de uma Bíblia Sagrada. É por isso que Jesus disse para a gente ter bom ânimo. Ele disse assim, no mundo sofrerei aflição. No mundo tem aflição. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu, Jesus venceu e nós vamos vencer. Então Jesus ele dá dica, ele fala tudo. Ele não deixa ninguém enganado.
E outra coisa, os problemas que existem, porque existem problemas na vida da pessoa, né? Mas quem vai viver o seu problema? Quem tem que viver o seu problema? É você? Ou alguém? Ninguém tem que viver o problema de ninguém. O crente que serve a Jesus, sabe o que ele tem que fazer? Botar todos os problemas, ou algum problema, ou um problema, se tiver um problema, pô, tá bem pra caramba. Mas, enfim, bota esse problema na mão de Jesus Cristo. Bota nos pés, que é melhor. Né? Botando nos pés, a conclusão que ele vai resolver. Mas a pessoa tem que ter confiança. A pessoa tem que ter segurança. A pessoa tem que confiar verdadeiramente em Jesus Cristo. Olha, Jesus me ensinou tanto. E continua me ensinando. E uma coisa que ele me disse pessoalmente para mim: não tema, crê somente. Entendeu? E está na Bíblia isso, né? Não tema, crê somente. Então você vai temer a quem? Para quê? Bom, a gente não pode ter medo de Jesus. A gente tem que ter respeito por Jesus. E temor também. Fé também. Fidelidade também. Fazer o que tem que ser feito, tudo certo. Porque os adultos sabem o que é errado. Eles sabem. E o que é errado? Sai fora. Não pertence a você. Por quê? Se continuar, o próprio Deus vem para cobrar. Porque ele disse assim, ó, prestará conta a mim. Todos que estão sobre a terra, prestará conta a mim aqueles que estão sobre a terra. O que fez, o que a pessoa está aqui na terra fazendo. Nós vamos prestar conta a Deus, o que fez de bom e o que fez de errado. E nós temos que se esforçar bastante, hein, para fazer as coisas certas. Por quê? Deus ele não vai cobrar só dos cristãos, não. Vai cobrar no geral. Toda criatura que ele botou, todo ser humano que ele botou, que ele fez, ele vai cobrar da pessoa. Ele vai requerer aquilo. Aquilo o quê? Ele te deu algo? O que você fez com aquilo que ele te deu? Soube produzir? Soube multiplicar? Soube fazer as coisas certas? Como foi o seu trabalho aqui na Terra? Fez o certo ou fez o errado? É isso. E primeira área que precisa estar muito bem, e a pessoa tem que observar se a área está bem mesmo, é a área espiritual. Ele queria que Paulo percebesse que o forte é o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano, ele é fraco, mas ele é forte com Jesus. Sem Jesus, ele é fraco. É por isso que a gente tem que ter Jesus na nossa cabeça e no nosso coração. Essa foi a palavra de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. Ele fez Paulo ter a visão e ter a revelação. E Paulo foi ao paraíso. E por isso que Paulo teve muitas experiências com Deus. E tudo que Paulo falava, ele falava baseado naquilo que ele cria. Paulo realmente creu em Jesus. E nós temos que crer em Jesus mesmo. Quem tem experiência com Jesus e quem ouviu a voz de Jesus, porque a pessoa ouve a voz. E o Espírito Santo, ele convence a pessoa. O Espírito Santo fala com a pessoa. E se a pessoa ouviu, se o Espírito Santo já convenceu, essas são as provas. A prova
que realmente o Espírito Santo existe. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem. Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus da luz, Jesus Cristo, me ajude e ajude vocês todos. Até. Tchau. Fica com Deus. Até mais um.